aí, seus criativos, tudo bom? Alessio aqui, Gabriel. Hoje estamos com um convidado muito especial. E aí, Gabriel, o que nós temos para hoje? Hoje tá muito massa, hoje o convidado é de peso. E sempre lembrando, né, tá com a gente aqui nosso patrocinador, a Red Bull, sempre aqui com a gente, né, dando o gás. Red Bull sempre tá, junto com a galera, né, da criatividade. Faz parte já, é tipo pizza. Pois é. E aí pode apresentar aí o convidado de hoje. Pois é, não é porque é meu amigo, mas é um cara que eu sou fã. E eu digo isso na frente dele, do lado, de qualquer jeito eu falo isso. Né? Hoje nós estamos com um cara chamado Roberto Alisson. Claro. Roberto Alisson, para quem não conhece, ele é editor, dono de empresa, ou seja, lida com muita gente, paga muita gente, contrata muita gente. E hoje tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, Gabriel? Pois é, que é audiovisual e business, né? Então vamos bater aí uma salva de palmas pro Betinho. Aê, seja bem-vindo, meu brother. Um prazer tê-lo por aqui. Já que eu sou da audiovisual, pensei que vocês iam falar assim, roda a vinheta, não é não? Não, a vinheta ela acontece antes. Dessa vez ela acontece antes, ela já rodou, na verdade, agora. Boa noite. Quer dizer, eu não sei o horário que vocês estão assistindo, pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Todos os horários. Mas fico muito agradecido pelo convite. E o que eu puder somar aqui para esse podcast, pode perguntar. Com certeza, tenho certeza que vai trazer vai esclarecer muitas dúvidas, né? Vai ser muito massa. Muita gente tem curiosidade, né, sobre esse meio. E também porque, assim, a gente sempre fala de criatividade, de coisas e equipamentos e tudo, mas quando entra pro lado do business, eu digo porque eu fazia isso, eu sou artista. Artista eu não me envolvo com empresário, eu não faço business. Né? Eu só quero uma caneta e desenhar e fazer arte. E aí, brother, como foi quando tu começou e quando foi que tu teve a chave, cara, eu não posso ser só um editor. Eu preciso fazer mais se eu quiser evoluir. Exatamente. Primeiro, desculpa, só uma coisa. Primeiro fala como foi que tu começou esse negócio todo pra gente entender o processo. São várias chaves, são várias viradas. Na verdade, hoje em dia o que tá na moda é o pessoal falar que você muda o seu mindset. Então, essa mudança de mentalidade, né, ela de fato ela vem não só com o crescimento pessoal que você realmente quer mudar, e você tem as ferramentas hoje, que é o conhecimento em qualquer lugar, basta você buscar, né, esse conhecimento. E a intenção de sempre crescer e evoluir. Né? A gente não pode ficar parado independente de profissão. Se você quer ter uma profissão só para a vida toda, você tem que estudar continuamente essa profissão para a vida toda. Eterno, né? Se você quer sair dessa profissão para uma outra coisa, você vai ter que estudar essa outra coisa. Eu tenho uma brincadeira dentro da minha família que eu chamo de pacotes de conhecimento. Então, se você quer atuar em áreas diferentes ou fazer algo diferente, você abre a portinha daquele conteúdo, daquele pacote de conhecimento e começa a estudar ele sem parar. Né? Qual é o desafio de quem é da área de criatividade quando a gente pensa nessa possibilidade de pacotes de conhecimento? A vida ela é setorizada. Então você tem um pacote familiar, você tem sua família para administrar, você tem pai, você tem filhos, você tem o seu trabalho, você tem vários cachorros, pacotes, cachorros, você tem várias coisas que você tem que administrar. Eu brinco com a analogia de pacotes, mas tinha uma analogia mais antiga que a gente usava como gavetas, né? Gavetas de conhecimento. É a mesma coisa. Agora imagina quem ao mesmo tempo consegue ou tenta abrir várias gavetas ao mesmo tempo, ou vários pacotes ao mesmo tempo. Então quem é criativo acaba sofrendo disso. Sim, ele é inquieto. Bastante. Ele é inquieto. Ele não consegue ficar fazendo uma só coisa. E há pouco tempo eu descobri que isso pode até ser um pouco de TDAH, que é a moda agora, né? Não sei se eu me encaixo nisso, mas que são pessoas que não conseguem focar numa coisa só e acabam fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso sobrecai muito sobre quem é criativo, né? Sim. Às vezes eu estou ali sendo editor, mas ao mesmo tempo eu mexo com programas que faz parte da edição, de edição gráfica, que já entra Photoshop, já entra Illustrator, já entra os programas. Só que esses programas fizeram parte da minha vida um pouco pregressa. Então você vai evoluindo, às vezes você larga a parte de computação gráfica, você vai só para edição, aí depois você, não, eu quero fazer after, eu vou para pós,
aí depois você vai pro colo, você brinca um pouco com o colo, talvez você vê que aquilo não é seu mundo. E eu, por mais louco que eu seja, depois disso tudo, inventei ser empresário. Ainda tem mais uma outra que a gente vai falar depois. Já tinha toda essa carga, essa carga criativa, né, acumulada, que era de editor, de trabalhar mesmo com programas de computação gráfica, audiovisual. Passei meu período por 3D, né? Se você continuou, eu larguei. Eu continuo, então! Daquele jeito, Daquele jeito! Daquele jeito. Eu larguei um pouco porque outras coisas foram chamando minha atenção. Que aí foi quando entrou a parte empresarial e, por último, o direito. Que é ainda tem um direito. Ainda não satisfeito. Pois é. Ainda tem um direito. Já é parecido com o episódio anterior, né? Ela também é direito, né? Ela também fazia uma coisa assim, cara. Eu não lembro agora. Ela escreve, faz não sei o que, faz não sei o que, faz não sei o que. Acho que é meio que um perfil, assim, de pessoas inteligentes. Mas geralmente quem tá trabalhando com criatividade tem muito essa coisa de não se limitar, né? A pessoa sempre tá buscando mais. A pessoa sempre tá atrás, né? O criativo, ele tenta se desafiar em vários sentidos, né? Às vezes, eu sou muito criticado e eu percebo, nossa, mas você trabalha com publicidade, você trabalha com audiovisual e você foi pro direito, mas não é que, assim, são áreas completamente diferentes, é óbvio que são, mas ao mesmo tempo, eu costumo fazer isso, eu costumo pensar 5, 10 anos na frente. Então, é possível que dentro do leque dos meus 20 aos meus 30 anos, essa parte de editor, de criativo, para mim era interessante, cabia dentro desse meu mundo. Uhum. A partir dos meus 28 anos eu falei, não, além de ser editor, eu acho que cabe empresariar também e agregar esse conhecimento que eu tenho na área para reunir pessoas e para delegar essas funções para determinadas pessoas, e sabendo o que eu quero pedir é muito mais fácil, né? Então isso marcou dos meus 28 aos meus 36, 37 anos, né? E o direito ele veio por último, né? Que já é uma projeção que eu estou fazendo para meus 50 anos. Para processar as pessoas que usam o seu material de forma indevida, né? Exatamente. Isso. Também faz parte do negócio. Sim, que também é business, né? Sim. Mas aí já é um projeto, quando eu falo que eu sempre inicio um projeto pensando daqui a 10 anos, já é um outro pulo pós-empresarial, que é a parte de consultoria política. Ah, sim. Sim. Ou seja, tem toda uma construção, né? Você faz aqui, tudo. É bom que ninguém te enrola. A ideia é que daqui a 10 anos eu possa ser de fato o cientista político que eu estou galgando e desse lado, né, para o marketing político. Mas pode ser que daqui a 10 anos também eu já invente outra coisa, não sei. Sim, e se inventar não tem problema, né? Não, a gente tem que evoluir sempre. E o legal é isso, né? Tem um filme que eu curto muito chamado Curioso Caso de Benjamin Button. Sim. E eu estava até conversando com o Jardel outro dia sobre isso, que o que é mais legal do filme nunca é cedo ou tarde demais para se começar ou terminar algo. Pra mim isso é sensacional, cara. Pois é muito doido isso. Eu ia até falar um negócio aqui agora e eu esqueci totalmente. É o TDAH. Eu esqueci totalmente, mas era sobre isso aí. Esqueci. E Betinho, mas me diz uma coisa, Pedro, como é que tu começou nesse negócio de edição e tudo? Porque hoje a pessoa começa pelo YouTube, né? Eu começo vendo um filmmaker, um videomaker, alguma coisa maker, que faz um negócio top, e daí eu quero fazer, aí eu entro e faço um curso. Mas 20 anos atrás eu acho que não era tão fácil assim, né, mano? Então, qualquer comentário que eu fizer a partir de agora, não é porque eu sou velho, é porque eu acabo pesquisando muito no Google aí. Mas lá atrás existia um computador chamado 286. Jovens, vocês não vão saber o que é isso. Pesquisa aí. Geralmente a Positivo, vamos falar um pouco de marcas aqui, Positivo, Byteon, produzia esses computadores. Então veio o Hotbit, veio o 286. O 286 ele utilizava uma placa de som Sound Blaster de 64 bits, que na época já era super inovação. Não lembrava mais disso. E era a época que eu trabalhava com áudio. SoundForge.
Então, eu trabalhei com SoundForge, Pro Tools. Não estou entendendo nada. Novinho. Não estou SoundForge entendendo hoje, nada. brother, perdoe-me, tem gente que Não, vai... mas SoundForge existe, as pessoas só trabalham que com assim, ele. eu acho que se fosse fazer um comparativo com o povo... Que existe um certo preconceitozinho com programas. Então, o SoundForge seria tipo o CorelDRAW hoje em dia. O CorelDRAW do áudio. É, o Fala CorelDRAW mal que do os áudio. gráficos vão ficar bravos contigo. Não, por isso que eu tô dizendo, os já vamos descer a ripa. Mas o SoundForge hoje é como se fosse um CorelDRAW. Ele ficou meio ali, tudo. Tá Tem um sobrevivendo espaço. aos trancos e barrancos. Sobrevivendo por aparelhos, assim. O Então, CorelDRAW é muito ruim. e detalhe, um homem morto pelos gráficos. Já era. Vai ser cancelado mais tarde. Então, isso já tô falando em inovação, porque na época a gente editava áudio com os aparelhos de MD. Sim, Então, cara, tinha assim, MDs, é verdade. Vamos lá, fazer uma retrospectiva da... O Glemes ia saber o que era o MD, cara. Uma retrospectiva Ia de saber, né? equipamentos, para quem é da área. Eu passei, o primeiro equipamento que eu utilizei para editar áudio foi um rolo de fita. A gente chamava rolo de fita, a edição era toda feita com uma régua de corte e estilete. Sim. Então, Tá pensando que é só tu que usa estilete, Gabriel? Que é só Pois tu é. que usa pincel, ferramentas... Era mesmo na raça O negócio mesmo, era né? rude. Você gravava numa fita magnética, para editar você juntava os dois pedaços de fita magnética, cortava, colava com a fita, aí a frase ficava completa. Então você praticamente fazia um corte nas inspirações. Você era um artesão, na verdade. Não era um editor, era um artesão, né? Era um artesão. Então a gente começou por aí, só para você ver a história. Depois veio o MD, então já existia o MD Rec, o MD Player, e tinha um terceiro que a gente conseguia gravar as edições disso, para poder unir Sim. trilha e voz. Um e o outro era... Exatamente. E veio já a terceira geração, que foi o SoundForge. Sim. Aí depois de SoundForge veio a casseteira, que isso aí quem é de rádio vai conhecer. Casseteira eu não conheço. Que é uma fita magnética desse tamanho. A gente utilizava o DigiRádio, que era um programa que a gente fazia programação de rádio nele, e ao mesmo tempo os locutores poderiam programar a parte comercial, poderiam soltar vinhetas, poderiam soltar comerciais. É o que se Vai te dar trabalho botar imagens disso? Vamos procurar, porque isso é uma aula de história do audiovisual. Se a Alessio tiver achado, vai estar aparecendo as imagens Vai aí. subir assim, um E bicho. pra quem tá no Deezer ou Spotify, não vai olhar as imagens, mas aí vai no YouTube depois olhar. Exatamente. Mas com certeza tem essas Mas memórias fotográficas aí. mas esse caceteiro eu não conhecia. Tinha cassete. Aí depois dessa era, eu, inquieto, resolvi começar a trabalhar com um programa chamado Media 100. O Media 100 eu já ouvi falar. Nunca cheguei a mexer, mas ouvi falar do Media O 100. Media 100 foi um dos primeiros computadores de edição não linear, que era na plataforma Apple, era um Mac. Me diz uma coisa, não é o mesmo que Amiga, não, né? Que Amiga eu só ouvi falar, não é da minha época. Não, já veio depois. Já veio depois da Amiga. Eu acredito que já tinha vindo depois, porque ela era mais complexa. mais Amiga era Amiga só do Satanás, né? Exatamente. E outra, era plataforma fechada. Né? A gente está falando aí de computadores que custavam de 100 a 200, 300 mil reais. Isso há, 30 anos atrás? 20 anos atrás. Não envelhece mais que eu já sou. Caramba, mano. Não Caro, viu? E era uma sala, brother. Tipo, uma sala dessa não teria como ter um computador desse. Era coisa pra quem tinha bala. E aí você editava ao mesmo, assim, como era isso tudo foi que eu já trabalhei mesmo, assim. Como a gente tinha dois VTs grandes beta, a gente fazia a edição não linear e descarregava nas beta. Aí nós passamos pela beta, pela Umatic, por todas essas fitas, pela Super 8, que foi lá atrás, passamos também. E depois disso, que veio as transformações. Primeiro saí da escola do áudio, depois eu fui para essa escola do vídeo, peguei alguns computadores e programas antigos, e depois disso eu comecei a entrar no circuito de campanhas políticas. Mas como que aprendia? Essa é a parte interessante. Tu fala, eu falo. Autodidata. Sim, mas tipo assim, tu chegava, tu começava a apertar um monte de botão, aí Quase dava isso. merda, aí tu voltava, era isso. Eu aceito. Primeiro porque a maioria dos programas eram em inglês. Não era realidade pra gente. Até hoje, isso não é da época, até hoje não existe literatura em português para quem quer aprender audiovisual, ou até porque todos os programas, todos os tudo em equipamentos, inglês, tudo a gente já usa de fora. Então a gente já acaba usa acostumando. tudo em inglês mesmo.
Quando eu pego um Photoshop em português, eu fico perdido. Um Só pouco. pra ter uma noção, como é que eu aprendi a mexer com After? Eu trabalhava numa produtora que ninguém mexia com After. O melhor cara de lá, ele trabalhava com Premiere, né? Aí eu ouvi dizer que tinha um programa que fazia as coisas. E naquela época eu já não gostava de editar. Uhum. Aí, rapaz, aí quando eu abri o After, ele não é nem um pouco amigável. Aí eu olhei, deixa eu clicar aqui. Eu saí clicando em todos os botõezinhos que estavam lá. Né? Não tinha internet como tem hoje. Uhum. Então a gente clicava, rapaz, aconteceu isso. Olha, a tela ficou O preta. processo de aprendizado foi assim também. É mais ou menos. Ou seja, assim, muito doido. hoje, Era aí receita. enquanto uma pessoa hoje com um curso, ela faz um curso de 15 dias. Você abre o YouTube, tem tudo. Tem tudo lá. Tutorial. Em 15 dias a gente não sabia nem como fazer coisas primárias, porque não tinha ninguém para explicar. Primeiro que não tinha profissionais específicos. Quem sabia não tinha tempo ou não queria. Né? Então era um negócio meio... Porque no meu começo não tinha muito acesso à internet, mas já tinha apostila, por exemplo, entendeu? De olhar a apostila, ou de pegar, sei lá, um manual de Photoshop da própria Adobe, mesmo estando em inglês e, sei lá, tirar dúvida, Eu alguma sou da coisa do época tipo. que Não entrava esses a vídeos no gente, Brasil. a gente Pois aprendia é. por Help. Hoje o Help não faz muita diferença, porque o Help você pesquisa, mas antigamente o Help era como se fosse um glossário, assim. Uhum. Então queria aprender sobre o programa, os fodas sempre iam no Help e procuravam um negócio e tal. Então ajuda. Então é esse processo de aprendizado, como o Alex comentou aqui, no After a gente ia no erro acerto. Outra coisa que assim, era muito inacessível para quem tinha, na época que eu comecei 16, 17 anos, eram os valores de um computador. Então o computador você só tinha na empresa que você trabalhava. Isso. Você não tinha como ter um computador em casa. Então eu Tinha lembro como que treinar. Não, era impossível. O primeiro computador que eu tive foi um 286, eu paguei ele em 36 vezes e ele não rodava, assim, eu abri o After nele, se eu pegasse uma foto, e na época que era qualidade de celular, ele não tinha capacidade de processar aquela foto. Se eu fizesse um movimento daqui pra cá, ele ficava Caramba. Não existia play em real porque time. não existia placa de vídeo dedicada, Uhum. era tudo integrado. Loucura, né? Então, todo movimento que eu fazia em vídeo, toda animação com foto, vídeo nem pensar. No computador, Era mas uma a realidade que configuração não ele não rodava fazia parte vídeo. da... Então, para aprender a editar vídeo, a minha edição ela começou só com fotos. Sim. Então, era Premiere editando foto, era After editava só fotos. E quando eu ia para a empresa que eu trabalhava, que o computador tinha uma capacidade maior de processamento, aí lá eu conseguia trabalhar com vídeo. Que hoje em dia, esse computador daquele tempo, hoje em dia é equivalente a um Lenovo que tu compra na eBay, né? Não, Básico. O Lenovo já é top. Na verdade, Não, eu digo assim, aquele Lenovo básico que tá lá na vitrine da não, eBay pra não, digitar e não, tal. Pior que não. Não? Esse que tem, esse mesmo mais fuleiragem que existe hoje supera qualquer outro computador daquela época. Não tem nada que se aproxime, porque assim, era uma outra era, Uhum. né? Então, por exemplo, Ela era vídeo- do disquete. Exatamente. Sim. Então, assim, a velocidade de leitura era muito baixa. A gente não tinha... A humanidade não era preparada para consumir vídeo, por exemplo. Aham. Então, tudo que se fazia que tinha que ter animação era realmente nesse nível. Tinha que ser uma empresa específica para fazer coisas Sim, era uma específicas. galera lá Era pra uma- fazer o negócio, era Exatamente. tudo muito... Então, assim, hoje a gente está na era de ouro. Tudo é muito fácil. Quem reclamar da vida é Nutella, né? Tudo é muito fácil. Que é como fazer o efeito de letra pegando fogo. Aparece lá um plugin. Hoje a gente pega cartões de 128, 256, 500 GB, né, byte. Na época o cartão mais caro e que tinha maior capacidade que tinha era 1.44 MB. Então era o cartão mais, assim, era um disquete de 1.44. Que Então, você botava, ele demora pra ler, pra copiar. para você instalar um programa no computador, como esse era o limite de capacidade de um disquete, às vezes você vinha uma caixa com 100 disquetes em ordem de 1 a 100, Uhum. aí você ia instalar, você ia botando um por um. Favor inserir Segundo. disquete número 5. Até chegar no 100 para completar um programa de 100 MB. Caramba, tu é doido. Já imaginou isso aí, Jardel? Loucura, né? Tá passando aqui na cabeça. Loucura Então, demais. para ter 100 MB, a gente tinha que ter 100 disquetes, que era para poder descarregar e instalar no computador. Qual é a vantagem? Naquela época não existia tera, não Uhum. existia giga, né? Então tudo era mega. Quando passava de muitos megas e ficava ali. Hoje não, uma imagem gravou aqui, pum, 2 teras. Hoje em dia, Ítalo faz um Reels aí, um boomerang,
já dá 100 MB, mas ele passa pra mim aqui pelo AirDrop, acabou Exatamente, e tal. Né? Que era rápido. outra tecnologia que não tinha, sistema de compressão para áudio e vídeo. O MP3 ele foi revolucionário. Na época do lançamento do MP3, eu lembro que eu estava trabalhando, a gente só trabalhava em O Wave. Napster que diga, né? Exato. Eu lembro do Napster, tempo, isso aí eu Galaxy, lembro. tinha- Do tempo Tinha era... Emule, cara. Eu botei muito vírus Emule. no meu computador com Emule. Então todas essas revoluções foi através do processo de desenvolvimento de compressão de arquivo. Quando criaram o MP3, o MP4, agora o H265, né? Uhum. Isso vem de fato transformando não só equipamento, tecnologia, mas as possibilidades que a gente tem hoje. Sim. Que é muito importante citar uma coisa. Hoje você consegue abrir um browser e você ter acesso ao mundo. Uhum. Antigamente, meu amigo, tinha chamada placa de rede, que para discar a internet, para você conectar... Já tinha isso também. Imagina Hoje uma em dia a internet gente tem de gente- 56K. Aliás, Hoje em depois dia- bota na edição o barulhinho de conexão na internet. Eu acho que inclusive podia se começar o programa com esse som, né? Era mais que detalhe, crianças. A gente não clicava no Internet Explorer e estava carregado. Você tinha um discador Uhum. que você discava. Geralmente era um BOL ou uma AOL. Né? IG, E IG também, né? Que era internet grátis. Aí você ligava, aí ele puxava pulsos Tá, conversa de velho, telefônicos. E tudo. né? É conversa de velho. Que doideira, cara. Que doideira. Eu demorei pra ter acesso à internet. Quando eu fui ter, já tava um Já pouco tava- menos. Não, já foi. Já Ainda banda tinha essa larga, já. questão da imagem ela ir carregando por bloco. Era nessa fase já. E aí pra vocês já era lindo. Já Não, tava ali era ótimo. alta velocidade. Era 4K aquilo ali pra gente. Se bem que tem gente que hoje em dia ainda não tem acesso de verdade à internet, né? Tem acesso às vezes à internet móvel, a um Sim, uma Facebook coisa da mais, bem vida. mais pingada. assim. Mas de qualquer forma, hoje em dia ainda é mais tranquilo. Mas como que tu vê isso? Porque antigamente as coisas eram mais difíceis, mas também a velocidade era menor. O cliente ele não tava ali o tempo todo te enchendo o saco. Porque hoje em dia tu consegue gravar e já entregar. Como é que tu vê isso? Tipo, a questão da tecnologia facilitou muito a tua vida, mas também dificultou muito por outro lado, né? Ou não? Não, eu acredito que tenha mais facilitado. O que tem mudado com o avanço da tecnologia é que, assim como toda profissão ela se transforma, né, pelo avanço tecnológico, eu acho que para quem trabalha com audiovisual, a gente tem percebido que isso assim, é bom, por um lado, uma invasão de novas caras, novos perfis, né, no audiovisual. Uhum. Só que o vídeo amador, ele de fato tomou um lugar que, para quem trabalha com áudio e vídeo profissional, ele não é devido. E isso aconteceu assim, para quem é da área profissional, Uhum. aconteceu um rompimento. Sim. Em que sentido? Assim, para quem não conhece de áudio e vídeo, qualquer vídeo tem qualidade. E não é bem assim. Para quem conhece de câmera, para quem trabalha com tratamento de imagem, como eu e o Alessio, a gente sabe o quanto é importante você ter um arquivo robusto para poder trabalhar e tratar vídeo. Sim. E muita gente acha Com o máximo de informação possível, né? Isso, e muita gente acha que, por exemplo, o lançamento do iPhone 13, ele já vem com câmera, né, para cinema, tudo. É impossível uma câmera de celular ter a quantidade de informação que uma câmera profissional tem. Uhum. Isso não vai mudar. Independente de equipamento, o que faz um material bom e bonito é quem manipula esse equipamento. É que manipula. É o cara que estuda esse equipamento, é o cara que vai saber utilizar ele em determinado momento, é o cara que, se está chovendo, ele vai configurar a câmera de uma maneira que ela vai ficar boa. Se está fazendo muito sol, ele também vai saber configurar. Então não é o equipamento e nunca será o equipamento. E é isso que as pessoas esquecem. O que é caro, o que realmente faz valer a pena investir no profissional, é essa capacidade que esse profissional tem de ser multifacetado. Ele conseguir se virar em vários... Ser adaptativo, né? Ser adaptativo, criativo. E ele conseguir usar desde um celular, uma câmera profissional e fazer um bom vídeo. Então Sim. hoje, as pessoas, no geral, eu falo de cliente também, às vezes a gente tenta explicar para eles qual a diferença de uma captação profissional de áudio, de vídeo, e às vezes, infelizmente, a gente ouve isso ainda. Meu sobrinho faz, né? Eu tenho um primo, alguém que faz isso, faz muito bem. Sim. A gente sabe que pode fazer bem, ok.
mas é ele que faz bem. Agora, se você for pegar esse mesmo equipamento e achar que vai fazer o vídeo do mesmo jeito, não faz. Pois Então, é. eu acredito cada vez mais que você tem que valorizar mais o profissional do que o equipamento. E inclusive, eu tava vendo o vídeo, né, do lançamento do iPhone 13 e tal, no dia que eles apresentaram a live que eles fizeram, toda hora eles reforçavam um ponto importante, que é tipo assim, eles estavam fazendo aquelas câmeras, tem vários recursos lá, mas para desenvolver aquelas câmeras daquele jeito, para elas serem aprovadas para irem para o celular, eles conversaram com profissionais mesmo do audiovisual, para olhar e dizer assim, tá meio que parecido com uma câmera profissional, tá simulando, porque o que eles fazem ali é uma simulação básica. Então, tipo assim, teve ali o aval também da galera que é profissional do audiovisual, para que aquilo fosse entregue aprovado. Aprovado e entregue pro público, porque, tipo... Se tivesse pelo menos um de respaldo técnico. Porque eles acreditam justamente que, tipo, nada substitui o equipamento profissional e nem um profissional que sabe operar o coisa. Mas isso é uma coisa que eu observo, assim, eu acho que tem muita questão mercadológica, né, de eles usarem, inclusive, que dizer, olha, não, mas isso aqui foi Betinho que aprovou. Isso, Betinho, tem isso também, até porque dá respaldo à autoridade, né? Mas eu acho que entra mais a questão, tipo assim, o mercado precisa de o que agora? Vídeo, todo mundo tá consumindo vídeo, então eu preciso ter celulares de alto nível que eu possa cobrar 20 mil reais no celular, mas o celular vai ser praticamente uma Red, né? Uma Red, pra quem não sabe, é uma câmera de cinema. Então acho que tem muito essa questão do mercado, junto com essa questão do aval dos caras, para dizer que o equipamento é muito bom, né? E acho que fica nesse, não, olha assim e tal, acho que entra assim, a minha maior preocupação que tem com o avanço tecnológico, né, se a gente for colocar na balança realmente, e às vezes o mercado empresarial e nem o mercado que investe em vídeo, em publicidade para poder divulgar a sua empresa, eles percebem que, querendo ou não, duas coisas vendem uma empresa: uma boa ideia e um vídeo que case com essa boa ideia. Hoje a gente vê muito vídeo amador que tem uma ideia boa, então acaba estourando, viraliza. Principalmente depois da pandemia, né? Só que você vê muitas empresas grandes como Itaú pegando esses vídeos, né, amadores, e reproduzindo, então regravando vídeos virais, até mesmo contactando a pessoa que estourou nesse vídeo para fazer ele mais profissional possível ou com outra ideia. Como a gente viu recentemente no caso daquela menina uma criança que ela consegue falar muitas palavras, ela tem um vocabulário muito vasto. Sim. Então ela foi aproveitada por vários tipos de empresa, mas num outro formato. Então assim, a ideia ela estourou com o vídeo amador, ok, mas quando você vai transformar isso em publicidade voltado para a empresa que vai ganhar, tem que dar uma outra vai ter uma divulgação publicitária em massa, então você já chama profissionais para fazer o vídeo. Sim. Então assim, existem dois mundos. Tem um mundo de vídeos que estouram pela internet, e aí tem diversas maneiras de captar, e o vídeo que você vai fazer sua empresa vender mais. Não importa, assim, por mais que a publicidade seja muito boa, né, que você consiga colocar um comercial na TV, que, nossa, plasticamente está bonito, nossa, o ator está falando bem, tal. Para o cliente publicitário, se não levar essa pessoa até a loja dele e ele vender, Não serviu pra nada. Não serviu para nada. Para ele vai ser o pior vídeo do mundo. Pra gente que é profissional, vai ser um vídeo ótimo. Vai ganhar prêmio com isso. Sim. Ok. Então são dois mundos, tem dois interesses aqui. Tem o interesse do profissional do audiovisual e tem o interesse da pessoa que que está vendendo aquele produto. Então, quando eu passo de editor, de áudio, de vídeo e volto para esse mundo mais empresarial, que aí você passa esse atendimento, você passa a entender as expectativas do cliente, você passa a entender essas revoluções tecnológicas, como você vai pegar isso e aplicar a casos reais, né? Que são expectativas de agências, né, de publicidade e clientes que querem vender seu produto. Então aí você começa a realmente ter um desafio bem maior, que é gerenciamento de equipe em prol de uma ideia. Sim. Que é vender mais. Então quando você se torna empresário, você está no meio termo das duas coisas. E aí é legal porque você já passou, no meu caso, você passou por toda essa parte de criação de áudio e vídeo, você sabe as expectativas, né? E como pensa um editor, eu sei como pensa um cinegrafista, eu sei como pensa cada profissional e a expectativa que eles têm para aquele vídeo. Só que eu também fui um profissional, sou um profissional dessa área,
quando eu olho o vídeo e quando eu tenho essa conversa com esse empresário, com a agência, eu percebo que isso aqui não vende, então a gente tem que adaptar a ideia. Aí você tem que unir tecnologia, ideia e realmente trazer gente para dentro da loja desse empresário. Sim. Então, hoje o meu desafio está sendo esse. Sim, né? sim. Pensar em vídeo mais como um negócio, no sentido de como isso aqui vai dar resultado para o Como vai dar resultado pro cliente. e não só pensar no vídeo, nossa, mas esse color grading, acho que isso, mas essa fotografia, essa luzinha de fundo, né? Tá, isso vende. Não, a gente gosta. Exatamente. Você não a pode gente gosta, a ficar gente acha assim. bonito. Então, é unir tudo isso. É pegar esses dois mundos, Plástica, né? que é plástica, é o áudio bom, é o vídeo bom, é uma fotografia boa, é a expectativa da agência, é a expectativa aqui do cliente. E como a gente vai unir tudo isso, chegar no meio termo. Nunca e jamais você vai superar as expectativas de todos. Pode ser o melhor vídeo do mundo, mas se ele não levar clientes e o empresário não vender mais, para ele não valeu a pena o investimento. Pode ser o melhor vídeo do mundo para a agência de publicidade. E às vezes para o técnico que fez o vídeo, ele não gostou, porque o roteiro não foi dele. Ele pensa de outra maneira. Então a gente tem que realmente ter um equilíbrio entre todos esses departamentos e saber como unir tudo isso. Meu brother, falando nisso, como é que tu faz para lidar com o lance do ego? Porque, por exemplo, a gente sabe que nossa área, ego é uma coisa que é extremamente difícil, né? Porque você tem um roteirista, não, meu roteiro é muito bom, meu texto é impecável, mas aí você tem um diretor de arte, não, mas isso aqui não encaixa com isso aqui. Aí você tem um diretor de cena que ele, não, veja bem, mas esse roteiro eu vou mudar só isso aqui. Como é que tu faz como gestor? Resposta que pode comprometer minha vida pro resto da... Ai, meu coração! Ai, meu coração! Como é que faz pra manter isso? Você tá fazendo perguntas perigosas, Alessia. Momento de tensão. Rapaz, na verdade a convivência, ela ensina muita coisa, né? Como eu já lidei com todas as áreas e todos os tipos de profissionais, às vezes a gente pode até passar por um profissional muito prático, né? Mas é pela carga que a gente tem. Então, tanto de pancada que já deu também. Então, assim, tem certas coisas que você tem que ser direto para falar se funciona ou não. Se o cliente insiste que, mas eu acho que vai dar certo, aí você fala, tudo bem, mas a gente vai perder uma diária com isso, vai custar tanto, e se não der certo? Aí, assim, com um cliente que sabe que isso vai custar mais dinheiro, mas ele quer testar a ideia, a gente vai. Se ele topar, que ele vai gastar mais grana. Com a agência que coloca uma ideia no papel e a gente que é técnico sabe que às vezes não vai funcionar, também vai mexer no bolso, né? Então, assim, eu acho que o ego ele bate de frente com essa questão de orçamentos. Sim. Porque assim, quando você é dono da produtora, trabalha com a agência e tem um cliente pagando, tudo isso aqui é para fazer uma ideia funcionar. Só que existe o fator dinheiro. Sim. Então, a gente costuma falar no audiovisual que o limite de criatividade é a verba que tem aplicada a isso. Uhum. Então, quando um cliente chega para mim e fala, Beto, eu quero o meu comercial igual ao do Itaú, Beto, eu quero o meu comercial igual ao da Heineken, eu tento explicar para ele da maneira mais humilde vamos conversar. o que foi aplicado de verba numa campanha dessa. Mas tem muita gente que não entende. Tem clientes que, de fato, já chegou com exemplos e referências de comerciais nacionais querendo aplicar a mesma técnica aqui no comercial local. Então você tem que explicar para ele que realmente existe vários profissionais envolvidos naquele material, que tem materiais que ultrapassam R$1 milhão para fazer Fácil. 30 segundos, e tem gente rapidinho. que não entende, não acredita, fora o fato que tem material que passa 6 meses para ser executado, e feito e finalizado. Uhum. E às vezes o orçamento do cliente ele cabe só 3 dias. Então tudo isso a gente vai analisando com o cliente, mas geralmente ego acaba com dinheiro, assim, acaba com a parte de verba. Sim, não tem ego que segure a A verba. verba. Boa. A verba é limite. Boa. E essa relação com as agências, né? Que tem que ser uma relação de parceria. Essa relação, ela é amigável? Eu acho que muita gente que está dentro de agência hoje, aqui em São Luís ou nas agências de outros estados que a gente trabalhou,
em grande maioria, são pessoas que já têm muita prática com audiovisual. Então a conversa é muito mais fácil quando tem essa proximidade. E é de parceria. Se não for de parceria, não funciona. Sim. Né? Porque às vezes, e já aconteceu muito, de um criativo montar um roteiro que quando ele vai para o set de gravação, a gente dá as sugestões melhores e ele acaba acatando porque vê que de fato a ideia vai ficar melhor. Às vezes, nem tudo que se coloca no papel a gente consegue executar da maneira que seja a melhor maneira do mundo. Então tem outras maneiras de executar um determinado trabalho. Mas é de parceria sempre. Saquei. Tipo, tem que ser, né? Porque quando tu parar pra pensar, um trabalho bem feito, como eu já falei, eu acho que esse episódio nem foi pro ar, né? Aquele episódio 0. Não foi. Não, acabando descartando. Porque, tipo assim, a gente percebe que quando o trabalho é feito por uma pessoa, ele pode até sair bom, sai legal. Mas quanto mais pessoas tu inclui ali e tal, colocando em posições específicas e pessoas boas, esse trabalho vai enriquecendo e vai ficando mais maduro. Vai ficando cada vez melhor. Agora, com relação a limitações, assim, qual é a maior hoje em dia? Que tu diria assim, tipo, isso hoje em dia aqui ainda é algo que pode ser melhorado. Eu posso... Em relação à parte de produção, de audiovisual? De produção como um todo, assim, tipo, porque tu trabalha muito na parte de publicidade, né? Sim. Pois é. O que tu acha, assim, que dentro do nosso mercado, algo que pode melhorar? Existe um gargalo em tal setor, coisa do tipo. Não, assim, eu não acredito que exista gargalos que travem, assim, os processos de não só de criativo, mas de produção audiovisual. Eu acredito que para São Luís, né, falando daqui em específico, a gente realmente precisa seguir empresas que realmente consigam enxergar que existe um mercado audiovisual aqui que é muito bom. Poderia ser melhor, obviamente, porque a gente não pode comparar São Luís com outras capitais que já estão muito à frente no audiovisual, no cinema, tudo. Apesar que existe uma turma bem grande aí trabalhando a parte de cinema já em São Luís, de longa-metragem. Mas eu sinto, como empresário, tá? Eu sinto muita falta em São Luís de cursos mais voltados para a área da publicidade. Então, eu sei que tem uma frente que está engajando cursos para quem é de cinema, mas existe uma diferença muito grande de profissionais que trabalham para cinema quando eles vão trabalhar com a gente, que é da publicidade. Às vezes, o principal ponto de divergência é o time que essas pessoas têm. Porque um filme, você pode fazer um projeto de filme que você grava agora, em 3, 6 meses, mas que você vai assistir ele só daqui a 2 anos. Ele tem um processo de incubação, até ele ficar pronto, que demora. A publicidade não. Até refilmagem, né? Às vezes alguma coisa que precisa ir, voltar, tem um tempinho ainda ali, né? Existe um programa de gravação, né, para filmes. A publicidade não. Meu amigo Alessio vai saber disso. A publicidade, o roteiro, ele entra no dia 1. No dia 2, você tem que estar fazendo o processo de produção e cronograma de produção. No terceiro dia, você está gravando. E no quarto dia, já tem que estar rodando numa emissora ou numa rede social. Isso no mais tranquilo, porque geralmente entra no dia... Porque geralmente entra no dia 1 e tu tem que entregar no dia 31. Ou seja, antes tu tem que voltar no tempo. Que vai rodar amanhã, você tem que mandar hoje. Isso. Então, assim, esse deadline, né? Usando a palavra... Esse deadline que nos... Tinha que ser deadline. Será deadline, não deadline. Que é passado para quem é da publicidade. Quando você chama alguém de cinema, ele não se adapta a esse tempo. É muito complicado ter um profissional. Esse é o Jardel atrapalhando a gravação. Faz parte dos erros. Foi por um bom motivo. Jardel. Foi por um bom motivo, trouxe uma água. Muito obrigado, Jardel. Você é 10, viu? É isso. Jardel, ele é aquele assistente daquele podcast do Primo Rico, né? Nossa, o Jardel é quase o Kainan, Cauê, alguma coisa assim. Nosso herói. Inclusive, Primo Rico, se você quiser ser sócio aqui desse podcast, tá? Se quiser investir, a gente já recebeu algumas propostas, né? Mas a gente pode analisar a sua aí, sem problema nenhum. Se Betinho tá falando, não é qualquer pessoa que tá dizendo. Né? Marca o Primo Rico depois nesse podcast. O Jardel, não esquece da gente marcar o Primo Rico aqui.
Mas voltando, o que a gente tava falando mesmo? Estávamos falando sobre Deathline. Isso, sobre a questão de dificuldade, né? Assim, Processo. nós temos 3 pessoas que são do meio criativo, 2 do audiovisual e você que é ilustrador, né? Isso. O maior exemplo que a gente tem na internet sobre tempo para você poder executar um trabalho, e eu acredito que vários vão lembrar isso, que existe esse mesmo na internet até hoje, é o processo de construção e de ilustração de um cavalo. Aham. Você lembra que em um dia eu consigo fazer isso, em 2 dias isso, 3 dias, no 5º dia o cavalo está perfeito, né, com músculos, com tudo. Então, a produção de áudio e vídeo ela não é muito diferente disso. Uhum. Então, quanto mais tempo a pessoa tem para poder fazer esse material, melhor fica. Aonde aperta o processo criativo? Verba. Porque para o profissional Sempre. passar 5 dias fazendo um só material, ele tem que estar trabalhando, tem que estar ganhando por todos esses dias. Sim, sim. Então, às vezes, o cliente fala, não, eu não quero pagar 5 dias para ficar perfeito. Eu vou pagar 2 e me entrego o que você puder. Só que você tem que entregar o que puder dentro, né, de uma qualidade que é aceitável para ir pro ar. Mas eu acredito que, assim como quem é ilustrador e quem trabalha com audiovisual, se tivesse mais tempo e verba para poder finalizar seus materiais, obviamente seria bem melhor. São Luís tem profissionais para fazer trabalhos a nível nacional. Uhum. Só que os procedimentos que a gente trabalha, né, é bem diferente de quem trabalha ali do Tocantins para cima, vamos dizer assim, né? Para quem já indo já para o sul ali. Então, Centro-Oeste e Sul, o processo de trabalho de audiovisual já é diferente. As verbas são diferentes, né? Os equipamentos são diferentes. Nós temos nossa amiga aqui de São Paulo que sabe, que veio de São Paulo, sabe muito bem como é que funciona isso. Então, o desafio hoje de quem é do audiovisual é saber se adaptar à verba disponível para cada trabalho. E é outra dificilidade, porque quem vem do cinema está acostumado a ganhar um X valor, um piso que é verificado para o cinema, que para a publicidade não é a mesma coisa. Sim, sim. Então são 2 mundos diferentes. Assim. Eu acho, sendo bem sincero, se encontra muito pouco. Uhum. Se encontra muito pouco. Eu ia até perguntar, na verdade, com relação a esse tipo de profissional, qual que tem mais aqui, tipo, se tem tipo espaço disponível para quem está começando, porque eu creio que muita gente, né, que vai estar ouvindo isso é gente que está interessada em entrar nesse meio, nesse mercado. Existe espaço? Como é que tá o mercado hoje em dia? Está aquecido? Tem lugar para essas pessoas? Tem muito profissional bom? Tem déficit de profissional? Como é que tá? Assim, como empresário, eu posso falar que existe muito profissional, muita gente querendo ser profissional, mas a deficiência de cursos às vezes realmente atrapalha. A gente vê na prática que tem muita gente com vontade de aprender audiovisual, mas nem sempre e quase nunca, na verdade, se não tiver uma frente, né, que dê esses cursos, que realmente qualifique essas pessoas, no dia a dia de uma produtora, a gente percebe que esse profissional ele ainda tem algumas deficiências intelectuais para determinadas áreas, né? Assim, áreas técnicas mesmo que eu falo. Então, às vezes, não é que o empresário ele não queira contratar determinada pessoa. E, assim, vou dar exemplos, citar nomes, obviamente, mas eu já contratei alguém que era do cinema, trabalhou comigo um tempo, eu vi que para publicidade tinha várias deficiências técnicas, e eu falei, olha, talvez você tenha que estudar para publicidade. É diferente, é um ramo diferente. Sim, então sim. ele passou 1, 2 anos afastado, voltou agora, estudou mais, assim, a área que ele atuava, e agora voltou um bom profissional. Só que se estivesse em outra praça, ele conseguiria se atualizar e ser um bom profissional em 2, 3 meses. Mas ele demorou 2 anos para voltar e falar, olha, agora eu sei fazer isso. Sim, ele foi se preparar de verdade. E é também uma coisa que eu realmente concordo com o Betinho, porque assim, a gente tem muito incentivo para coisas relacionadas a cinema. Né? A gente tem o IEMA, tem o curso da escola de cinema, tem não sei o que mais do cinema, tem muita coisa relacionada a cinema, mas quando a gente vai para a publicidade, realmente não tem tanta coisa. Né? Quem está na publicidade ou quem já trabalha, ou quem está no cinema e quer fazer um bico na publicidade. Né? Então você acaba não tem aquela coisa focada para a publicidade, focada para o cinema.
né? Então realmente As próprias faculdades de publicidade que tem aqui em São Luís, e isso eu já vi através de vários amigos, quando você está numa faculdade de publicidade, rádio e TV, quando você sai de lá você quer ser criativo, você quer ser o cara que faz o roteiro, e não sei se ainda existe a dupla de criação, mas eu acho que já está acabando depois do start da TM9, né? Existe, mas ainda existe bastante, assim. Tem muito ainda. O diretor de arte e o redator. Tem bastante. Eu acredito que já, assim, em agências fora daqui já acabou um pouco isso. Mas, antigamente, o sonho de qualquer estudante de publicidade era ser o criativo. Isso. Ninguém saía da publicidade e falava, você é um cameraman. Eu sonho é ser diretor de cena. Eu vou ser diretor de fotografia. Amo, minha ideia Então, é passar assim, madrugadas editando. Red Bull patrocina nós, inclusive. A gente ainda continua madrugando muito. Você sempre está presente nas madrugadas. Não tem, né? Pois Participou desde os meus 15 anos, né? Dentro das ilhas de edições. Não, semana retrasada foi segunda a segunda. Gabriel Teguicista, aliás, morreu. Exatamente. Já tem que pegar outro pack lá. Exatamente. As noites da vida de uma produtora, as noites da vida de quem trabalha em produtora é feito de pizza e Red Bull. Exatamente. Então, né? E tem um negócio que é interessante, cara, que você falou com relação a esse lance, que tipo assim, além de todas as dificuldades, tem um detalhe. As faculdades, pelo menos eu já acompanhei muitos alunos de faculdade, né? O que acontecia? Os caras preparavam a galera para fazer Pepsi, para fazer Coca-Cola, para fazer Red Bull, só que aí você chega com o roteiro do Varejão do Sul. Pina pré-moldados. Como é que eu tô preparado a ter uma equipe de 20 pessoas, 50 pessoas, de repente só tem eu, né? E eu tenho um editor para fazer o negócio. Como é que eu vou resolver a parada? Exatamente. Eu cansei de ver os caras, isso aqui a gente fazia cases de não sei o que, mas meu amigo, mas você tem que fazer na bodega da esquina. E aí como é que adapta essa realidade, assim, né? Então acho que a galera viaja muito em coisas macro e esquece de como é que você vai pontuar. Aí na hora que você tem que contratar mão de obra, o cara até tem noção ou ideia do que é o negócio, mas na hora que joga a pancada na mão do cidadão, o cidadão não consegue resolver, né? Inclusive, meu brother, como é que faz para lidar com mão de obra tanto qualificada quanto não qualificada? Como é que é esse processo assim hoje? A nossa área ela vem de um histórico de glamour, né? Desde os anos 60 que quem trabalha em agências de publicidade eles eram vistos como pessoas muito criativas, muito ricas, muito grandes intelectuais, né? A gente veio a gente veio, que eu falo, o Brasil ele veio de um histórico de agências ganhando prêmios internacionais, nacionais todos os anos. Então tinha uma equipe muito, muito, muito forte, assim, de peso. Então acabou gerando glamour em todos os aspirantes, a publicitários, ao pessoal do audiovisual. Eu acredito que hoje em dia, o que o mercado mais pede, ainda mais com esses avanços tecnológicos, é o profissional quanto mais versátil ele for e adaptativo com relação a não só o ambiente, mas o job que ele pega, né? Até porque a gente vê que a realidade hoje é de freelancers, eu acho que quase todos os estados, ninguém está mais querendo ficar fixo, né? Meu sonho é trabalhar numa empresa por 50 anos. Ninguém, assim, o adolescente, o profissional que está saindo hoje da faculdade, eu acho que vem muito por causa dos movimentos sociais que tem acontecido. Ele não tem mais o pensamento que meu pai tinha, que era tipo, eu vou trabalhar porque eu tenho que comprar uma casa e eu tenho que constituir uma família. Hoje em dia, se você puder ter um trabalho que você consiga executar ele remotamente, viajar e ganhar dinheiro rodando o mundo, tem muita gente que prefere isso. Então, a liberdade de você ser freelancer, né, ele já cria outro tipo de profissional. E eu acredito que esse profissional que faz o comercial nacional de 2 milhões de reais, mas também faz o varejão da esquina aqui por, sei lá, R$1.000, é o cara que de fato ele vai conseguir viver nesse mundo de transformação que tem agora. Assim,
eu acho que já acabou a fase desse glamour de, eu só tenho... esse Olimpo da publicidade. Esse Olimpo, eu só faço comerciais assim, assado e tal. Eu já vi muitos profissionais que antigamente tinham menos de 30 mil reais, não me chama. Por aí. Tinha cachês de 10, 20, 30 mil reais, diárias de 10, 30 mil reais. E hoje esses profissionais, eles de fato estão ficando para trás. Porque tem muito jovem de 15, 20, 25 anos fazendo escola já no audiovisual e que, na verdade, o cara está preocupado em realmente ter um bom trabalho e viver bem. Ele não está preocupado em comprar carro, casa, ele está preocupado em ter experiência, está preocupado tem muito essa parada hoje em dia. Antigamente o pessoal ficava mais isolado, né, afastados e tal, cada um fazendo seu trabalho. Hoje em dia a gente vê muito essa questão da cooperação, né, das pessoas, dos coletivos. Dos coletivos, das pessoas pegando, às vezes, tipo, eu quero me inserir no mercado, eu também quero. Eu faço vídeo, eu faço motion, vamos se juntar, a gente faz aqui um negócio e aí tipo se junta e vai crescendo e tudo então, mais. Até nisso mudou, por exemplo, o empresário, né, do audiovisual antigamente, ele era aquele cara que ele contratava as pessoas e ele trazia trabalho para essa empresa onde essa equipe dele ia executar esses trabalhos. A volatilidade e a possibilidade dele ter uma mão de obra mais diversificada e profissionais mais específicos, né, com determinada linguagem, fez com que esse empresário, ele na verdade seja um consultor de determinados trabalhos. Então, quando a agência traz um roteiro, que eu consigo identificar através desse roteiro quais são os profissionais que vão funcionar bem nele, não só pela mão de obra desse profissional, mas que é uma coisa muito importante que a gente tem que saber agora, o perfil desse profissional e como ele age em grupo. Então, o empresário, né, desse novo audiovisual, ele é o cara que ele realmente consegue identificar perfis, ele consegue ser líder, ele sabe que se ele unir A e B não vai dar certo, mas se ele unir A e C e D vai dar certo como equipe. Então, é um empresário que ele consegue juntar pessoas também, apesar dos coletivos livres, que já existe em São Paulo e outros estados, que as pessoas de fato fazem o vídeo de guerrilha, né? Que eles se unem para fazer determinada coisa, só que às vezes esse pessoal que se une para fazer determinada coisa, eles não têm uma organização. Não tem processo definido. Não tem processo definido. Então, esse empresário, quando ele recruta esses profissionais, ele já consegue enxergar esses profissionais que vão executar bem esse roteiro. Então, o empresário novo do audiovisual, ele mudou por conta disso. Então, assim como a agência mudou e vem mudando, porque está produzindo uma publicidade que é voltada para as redes sociais, não só para a TV, o profissional do audiovisual, o empresário do audiovisual, ele também teve que mudar. Um grande recrutador. Ele se torna um grande recrutador. Pra quem conhece Marvel, né, ele vira ali o Nick Fury, o cara que vai só... Você já ouviu falar da iniciativa Centopeia? E aí então seria Betinho Nick Fury do Nordeste? Pois exatamente isso. O cara que vai só chamando os notáveis e vai juntando ali. Pra determinar um gestor trabalhos. De mentes. Mas a gente acaba sendo um gestor de equipe, recrutador, né? Um recrutador, um cara que consegue realmente unir essa equipe e fazer ela funcionar. Acaba sendo um cargo de liderança. O que a gente ouve, né, hoje em dia, que são CEOs, né? Sim. O CEO nada mais é do que uma pessoa que ela agrega valor, não só nas ideias que ela aplica, mas como ela consegue unir uma equipe e fazer com que essa equipe execute um trabalho que agrade, né, o cliente que solicita. E detalhe, para quem acha que é só glamour, o que mais tem é pepino em gravação. Né? Sempre. Ainda tem, imagina. O tempo todo, né? Alguma coisa. O cinegrafista não gostou do diretor porque o diretor é arrogante, porque o diretor não quer isso, o diretor quer não sei o que, ele quer não sei o que. Né? Aí que entra o meio de campo, né? Pois de ter que intermediar essas tretas aí, né? Exatamente. Aí vem não é o termo, aí vem o equilíbrio, né? Sim. Vem a história de driblar os problemas a fim de querer realmente executar o trabalho e ter uma qualidade, né, final muito boa. Mas já teve problema sério assim no meio de job, de gente que deu chilique? Comenta também. Momento treta. Queria tanto saber pra poder fazer um corte. Essa parte aqui da ouvido. Empresário relata fato. Né? Por exemplo, tem uma certa agência, né? Sim, que nós conhecemos bem. Que, rapaz,
Geralmente a gente madruga bastante, né? Bastante. Ele já... Mas quando... é só um dia de edição. É rapidinho o vídeo. Sim. A gente sabe que tem cliente que é mais exigente que o outro. Mas como a gente também sabe que o trabalho final ele fica de fato muito bom. Uhum. Mas é aquela conversa que eu falei antes. Quanto mais tempo você tem para trabalhar um material, ele vai ficar melhor. Sim. Eu acho que essa agência sabe disso e sempre passa mais tempo com a gente, né? Sim, esses materiais. A minha preocupação é o seguinte: quando você tem um orçamento, né, que condiz com essa entrega de alma, você vender a sua alma a Satanás, né? Aí eu acho que é legal. O problema é quando você tem um orçamento que já está fechado e você tem 2 diárias de edição, mas aí de repente você já está na 6ª diária de edição, né? Aí eu acho que é e você recebeu R$2 e uma coxinha. Uma coxinha, exatamente. E não foi nem Red Bull, foi Monster. Com relação... O recado foi dado, com relação à qualidade desses clientes, assim, né? Porque fala sobre essa questão, né? Hoje em dia, a galera entende melhor, tipo, quem vai contratar os serviços já entende ou o mercado ainda é muito amador nessa parte das pessoas entenderem o que precisa, como que tem que ser feito, os valores e tal. Eu acredito que tem empresários que até pela envergadura das empresas e pelo negócio que eles têm, eles já entenderam que a publicidade ela é essencial. Uhum. Então, é impossível você hoje montar um negócio e achar que porque abriu ele fisicamente, as pessoas vão lá bater na sua porta e comprar seu produto. Hoje a gente tem uma competição mundial. Quando eu falo que qualquer empresa que abre as portas, ela tem concorrência mundial, é porque ela está na internet. E se ela não estiver na internet, ela já está meio passo para ser uma empresa fadada a morrer. Então, se você não tem um Instagram, se você não tem um site, se você não tem uma rede social ativa, é muito provável que você esteja perdendo muito dinheiro, né? Então, quando você tem profissionais que usam técnicas através da publicidade, do audiovisual, para poder vender mais, eu acredito que esse empresário que já tenha encontrado nessa ferramenta maneiras de realmente tirar do estoque aquele produto que está parado, ou através de promoções pontuais, ou através de manutenção, de venda de produtos semanais, ou até às vezes pela manutenção da própria marca, né? Como muitas empresas grandes fazem, institucionais, para simplesmente manter essa marca dessa empresa na cabeça das pessoas. Esse profissional que faz isso, ele já entendeu que mesmo não botando um preço no produto, mesmo ele não estando preocupado em vender um produto, ele sabe que a marca dele, ela tem um valor. Ele sabe que se alguém pensar num produto, eu quero comprar material de construção. Aqui em São Luís, quando alguém fala material de construção, tem uma loja que já é marca disso. Tem aonde você vai pensar em comprar materiais elétricos. Tem uma loja que trabalha a publicidade, que você vai pensar. A marca ela vem na cabeça, é instantâneo isso. Então, qualquer produto que você pense que a empresa se mantém na publicidade, ela sempre vai ser a primeira marca a ser lembrada na cabeça dessa pessoa que quer consumir, que quer comprar. Então, se tem um empresário que não entendeu o poder da publicidade, ele está perdendo dinheiro. Pois é muito doido. E é engraçado como, assim, com o avanço da tecnologia, a gente vem também um processo de precarização das coisas. Mas o que se percebe é que parece assim, tipo, a precarização chega, mas a profissionalização ela acaba engolindo de volta e tomando aquele espaço, porque mesmo com as coisas em transição, por exemplo, chega um TikTok da vida, você começa a produzir conteúdo para lá, com o tempo as marcas chegam lá também, e aí profissionaliza a coisa, volta de novo, né? Tanto que, não sei se vocês já viram, tem alguns profissionais de audiovisual já focados em... Eles não trabalham com material profissional de vídeo, mas eles são profissionais, eles entendem de linguagem e eles trabalham com o celular tentando aproximar com a linguagem que uma pessoa amadora faria, mas ele é um profissional, de qualquer forma. Ele entende de enquadramento, ele entende todas as paradas. Isso, na verdade, assim, eu vejo como
Lógico que a gente vai passar a peteca para o nosso brother. Mas o que é uma coisa que eu vejo também? Isso é uma coisa que sempre existiu, só que foi se modificando. Por exemplo, na nossa área, antigamente tinham produtoras específicas para fazer filme B. Em que sentido? Um filme vai ser muito bem feito, então a produtora fazia um 3D bem mequetrefe, só para mostrar, olha, o filme vai ser mais ou menos isso, não é isso? Sim, sim. Então ela fazia um 3Dzão bem xoxo, um negócio bem sem muita coisa, e ela era contratada só para fazer o concept mesmo. Só tipo um concept, né? Então só que aí o pessoal foi adaptando e tudo, né? Mas e o que você acha, Luiz? Eu acredito tudo que faz parte da linguagem. Tem cliente que ele quer pagar por uma equipe profissional, mas ele quer ter uma linguagem de internet. E a gente já recebeu esse pedido para não parecer tão profissional. Mas ele quer um áudio bom, ele quer uma qualidade de vídeo boa, mas às vezes ele quer aquela câmera tremendo para simular um pouco para a internet. Isso. Então ele tenta, na verdade, demonstrar que o vídeo ele é amador, mas tem profissionais de fato. Pois é. Usando técnicas ali que não vai fazer esse vídeo perder qualidade, né? Às vezes até um desfoque, uma tremida, isso tudo a gente faz na pós, né? A gente pode aplicar sujeira, a gente pode aplicar falhas de áudio, de vídeo, enfim, a gente simula que o vídeo foi amador. Só uma coisinha, antigamente a gente trabalhava para tirar isso. Hoje a gente é injusto. Hoje é integrativo. Na verdade, é muito doido isso. É tudo linguagem, né? Assim, a gente cada vez mais, como eu falei anteriormente, a gente cada vez mais está vendo vídeos que estouram na internet por causa de uma ideia, né? Mas, como você falou, depois é profissional, depois vem um profissional tipo, tem blogueiras por aí que elas já andam com uma equipe mesmo. Tu acha que é espontâneo, tu acha que ela tá fazendo ali e tudo mais, mas tem uma galera por trás. Tem uma equipe mesmo de gente e luz e um monte de coisa, e depois que ela produz aquele conteúdo, ainda vai para uma pós para afinar a cintura dela, para aumentar a boca dela, é muito doido. Não, tem influenciadores que já tem, assim como o Whindersson Nunes começou, né, com aquela webcam dele de casa e tudo. Depois mesmo, ele, assim, ao crescer e se profissionalizar, ele foi realmente percebendo que ele precisava não só de uma câmera melhor, com profissionais melhores, áudio melhor, porque a entrega final e a massificada, o público que assiste isso, ele tem uma certa exigência. Então, quanto mais você se torna grande na internet, quanto mais você se torna um influenciador com vários seguidores, cada vez mais você vai ser criticado e cobrado. Então você tem que ter um meio termo. Então, se você tem haters que começam a queimar você, olha, esse áudio não tá bom, esse vídeo não tá bom, você vai melhorando o teu conteúdo, você vai melhorando a captação, o áudio, e isso vai dando mais oportunidade para profissionais do audiovisual. Só que, ao mesmo tempo, ninguém quer afastar a linguagem de internet. Pois é. Só que já tem gente que assume. Fala, olha, eu não tô aqui mais pra internet, tô aqui porque eu tô vivendo disso. Tô ganhando dinheiro disso, eu quero o melhor vídeo possível. E o Whindersson é um bom exemplo disso, porque ele integra, né? Tipo, hoje em dia o áudio dele é ótimo, a imagem é de uma GoPro, só que ele tenta gravar, tipo, no porão da casa dele, perto da caixa d'água, em cima do balde, pra ficar mais cru ali. Mas aí ele tem aquelas outras produções que ele faz e ele teve a necessidade de fundar uma produtora, que é a Mucura. A Mucura é Mucura Criativa, se não me engano. Que é a que... Porque, tipo, começou a chegar a demanda, por exemplo, de Netflix. A Netflix ele dizia... não podia entregar a Netflix com GoPro. Não tem como. Tem todo aí ele tinha que fazer, a gente vai precisar reproduzir essa nossa série aqui, tipo, La Casa de Papel. E aí você faz uma versão. Ele, não, beleza, eu faço com a minha equipe. Aí tem que ter uma equipe com uma galera. Não dá mais pra ser só um cara no quarto. Porque tu tem que simular a cor, tu tem que simular a mesma cor que lá a Casa de Papel usa, tu tem que simular as imagens, porque vai misturar, ele vai gravar daqui, e o pessoal de lá vai gravar com o ator da série. Então não pode ficar essa discrepância. Tem uma questão técnica. Então ele teve a necessidade de montar a produtora com uma qualidade absurda, principalmente porque ele tem que simular o padrão Netflix, o padrão de filme mesmo. E aí no final das contas acabou que ele profissionalizou tanto que no talo, entendeu? Mas deixa eu te explicar, te dar uma informação. Quando você começa a trabalhar para esses streamings, né, com Netflix, HBO, Amazon,
para você produzir para eles, no caso, eles contratam e terceirizam muitas produções com produtoras independentes. Sim. Só que para você atender os requisitos deles, eles te passam uma ficha técnica de pré-requisitos a ser atendido. Um exemplo, há 4 ou 5 anos atrás, quando a gente não estava nem falando em 6K, a HBO já tinha pré-requisitos de você captar em 6K. Sim. Para quando eles tivessem essa tecnologia 6K, eles já ter esse vídeo disponível para poder oferecer essa tecnologia. Então, Os assim, caras já estão pensando. a gente não está produzindo Full HD, a gente não está produzindo 4K. Os streamings como HBO e Netflix, eles já pedem uma produção já em 6K ou mais, já tem 8, 12K com a Black Ursa. Então, as câmeras que já estão muito além, né, do que está sendo oferecido para reprodução, né, não só de tela, de TV, como cinema, a gente capta já numa qualidade muito superior para esses streams. É pré-requisito deles, você não pode produzir filme em baixa qualidade assim. 4K para eles já é baixa qualidade, captar em 4K. Sim, então hoje captar em 6K, 8K já é pré-requisito. Tem normal. uma coisa que eu aproveitar o gancho, que é o seguinte: antigamente, para quem não conhece a 5D, uma câmera... Quando tu fala assim é porque tá vindo polêmica. Quando tu faz assim... Então, a 5D era uma câmera que revolucionou o mercado, que mudou, que foi o que mais se aproximava do cinema para o que a gente estava acostumado. A gente só tinha câmera broadcast, essa coisa toda. Aí todo mundo comprou 5D, todo mundo comprou lente para Canon. Daí não, agora o padrão é mirrorless. Nossa, você ainda usa 5D? Nossa, eu uso mirrorless. Mas aí agora o padrão é Blackmagic. E aí, brother, como é que se resolve esta porra de todo dia eu compro uma caralhada de equipamento? Se eu não tenho dinheiro... Não, e ainda tem um detalhe. Se eu não tenho, ou quando eu tenho, se eu compro e daqui a 6 meses esta merda vai estar defasada. Porque aí eu comprei a 5D. A 5D era linda e maravilhosa. De repente, eram as mirrorless da Sony. Aí eu troquei todas as lentes, que eu gastei 200 mil reais. Aí comprei 500 mil reais em Sony lente. Né? Só que aí agora a Sony já não é tão legal, porque isso tem um negocinho ali, mas agora é Blackmagic. Aí eu vendo tudo da Sony para comprar Blackmagic. Como é que funciona empresarialmente a cabeça de um dono de produtora com relação a essa porra toda de equipamento? Todo aluguel. Aluguel e equipamento e não sei o que, compra agora, mas aí daqui a pouco já não é pois mais a modinha. Aluga, ao invés de comprar, sei lá. O mercado não tem, né, aqui. Não tem. Os mercados maiores, ele tem a possibilidade de você ter produtora, tem empresas que alugam equipamento. Mas por conta da rotatividade, você consegue realmente ter câmeras como A e rédeas, tudo disponível assim a qualquer hora que você quiser. No nosso mercado, que é um mercado menor, que os produtores são menores, que os valores e verbas de produção são menores, a gente já não consegue ter isso. Então, para ser empresário numa cidade que não tem essa rotatividade de trabalho, você tem que ser muito assertivo na hora da compra do equipamento. Você tem que saber que você vai comprar um equipamento, que ele vai ter uma durabilidade no mínimo 3, 4, 5 anos no mínimo. Isso estou falando de material mesmo, de equipamento. E que essa qualidade, né, que ele capta e essa tendência e a moda que existe de equipamentos na nossa área, ela de fato vai funcionar muito mais em Rio São Paulo. Não tem como a gente acompanhar um mercado que diariamente tem produção audiovisual não só para cinema, mas como para poderosas como Globo, Record, enfim. O mercado deles, na verdade, exige que as empresas entreguem cada vez mais equipamentos que façam o trabalho de uma forma melhor. Exatamente. Então, assim, o que o empresário na cidade menor ele tem que focar? Ele tem que focar sempre. Ele tem que ter uma câmera boa, obviamente, mas ele tem que saber fazer dessa câmera boa trabalhos que ele vai se adaptar. Assim, se existe a produtora X que faz um comercial para o Itaú, porque está exigindo uma câmera tal, mas uma equipe com 50 pessoas, aqui a gente vai ter uma equipe de 5 pessoas que vai ter uma câmera que vai se adequar a esse orçamento para poder fazer. Então, assim, é legal ter uma ARRI? Essa ARRI vai se pagar no mercado de São Luís? Não. Então, o que o dono de produtora tem que fazer? Não, vou comprar um equipamento que eu possa pagar em 1, 2 anos e que depois disso seja lucro. Né? Ele se pagou, eu vou trocar para outra câmera? Eu posso trocar. Mas
Depende. Aí você tem um outro limitador para quem faz produção de vídeo. Hoje, a gente, como eu falei, a gente capta até 6, 8K. O que vai adiantar você captar em 6, 8K se a entrega ainda está sendo Em Full HD. em Full HD? As emissoras de televisão, elas não transmitem 4K, elas não transmitem 2K. Elas só transmitem 1920 por 1080. Então, se você ainda tem uma entrega Full HD, as câmeras que você compra é para puro ego dos técnicos do audiovisual. Sim, sim. Então, assim, para quem edita, vai te dar mais recursos, ok. Mas pro cliente final, aquele que é o dono da loja, que quer ver o comercial dele na emissora, vai fazer diferença? Nossa, eu verifiquei, Betinho, que o material que você me entregou, ele não vem em 12 bits. Né? Esse comercial que eu li na televisão, ele não estava em 422. O cliente final ele não vai ter essa observação. A obrigação de ter essa observação é do técnico. Sim. E é uma coisa para técnicos, né? É para técnico. Equipamento é para técnico. É verdade. Essa questão de equipamento é um problema que acontece em todo mundo da área criativa. Todo mundo, tipo, o mercado te coloca ali que tu precisa comprar aquela Cintiq da Wacom, que ela é desse tamanho. Custa 16 mil reais. Pra poder tu desenhar bacana, entendeu? Fazer um negócio, e aí junto com isso tu compra um Delta Sharp de 25 mil. E aí, claro que para poder rodar tudo isso, tu precisa ter um Mac, né? Sim. Um iMac tal de 30 com M1, porque esse é mais bacana. De 8 GB. Pois é. E 50 mil reais. E aí, meu amigo, quando tu viu... Se um profissional ele ganha 10 vezes mais no mercado como São Paulo, esse profissional vai ter o perfil e a capacidade financeira de investir nesses equipamentos. A gente tem que se adaptar ao mercado que a gente trabalha. Hoje o profissional... Seria massa se aqui tivesse, né, essa questão mais fácil de aluguel e tal, de equipamento. Mas eu acho que uma empresa chegar aqui para fazer isso, sei lá, talvez não compensaria. Eu, quando eu voltei para cá, e eu só passei 6 meses em São Paulo, mas eu já voltei para cá já mal acostumado. Porque a facilidade de tu alugar equipamento, de fazer essas coisas, é muito tranquila. E aí eu cheguei aqui, aí eu tava precisando de um tablet, né, para poder apresentar uma marca para um cliente. Acontecer um problema lá e eu ia precisar apresentar de uma forma mais rápida ali. Eu disse, cara, eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu vou alugar. Aí eu liguei para uma empresa de locação, né? Eu disse, tô precisando e tal, de um tablet assim. Ela, tá bom, a gente aluga. Tu vai buscar aqui daqui a 15 dias, porque vai vir de São Paulo e aí a gente vai receber aqui, que tem que conferir e tal. Cara, daqui a 15 dias... O ano terminou. Pois é. Não tá entendendo, eu precisava, era pra ir daqui a meia hora. Mas é isso. Doido. É mercado, eu acredito que a gente tem que se adaptar ao mercado que a gente vive, né? Não adianta a gente estar no mercado como São Luís, que tem aí 1 milhão e poucos de pessoas, e comparar com o mercado de São Paulo, que já tem 20, 30 milhões de pessoas, né? Eu não sei como é que está a população de São Paulo hoje. Sim. Mas é só nesse poder, esse poder econômico que essa cidade tem, é óbvio que ela vai comportar empresas maiores, né? Negócios maiores, é normal. Você tem, assim, você não pode ser um profissional frustrado, né? Talvez, essa conversa que a gente já teve, talvez você é um bom profissional aqui em São Luís, mas você pode se adaptar muito bem ao mercado de São Paulo e ganhar mais, ou então um mercado fora, né, internacional, e ganhar mais. Só que atualmente você vive aqui, você vive em São Luís, então você se adapta aqui e tenta, se você quer crescer, quer aprender, tenta sair desse mercado e passar um tempo fora, é válido para o aprendizado. Você vai encontrar um mercado mais competitivo, que é outro problema que a gente vai encontrar. Aqui a gente tem profissionais bons? Tem, mas a gente não tem profissionais tão qualificados quanto o mercado de São Paulo. Sim, e disponíveis. Né? Então você vai encontrar vários obstáculos e várias facilidades. Tudo é mercado. Né? O empresário só tem que saber como se adaptar a isso. Né? Não adianta eu ficar trabalhando em São Luís e, poxa, se eu estiver em São Paulo, estarei com a câmera tal, com o cliente tal. Se eu fizer isso, eu estou trabalhando errado. Agora eu vou fazer a pergunta que o Blames faz, só que ele não tá aqui. É verdade. Ele faleceu. Vamos botar ele virtualmente ali, vamos entrar uma fotinha dele assim. Bota ele ali e tal.
um holograma de luz. Cadê o quadro verde? Boa, já vamos... Pois é, que ele faz uma pergunta sempre já no finalzinho do podcast, que é assim: se você não trabalhasse com o que você trabalha, essa daí é... com o que você trabalharia? E aí, brother? Porque tu já faz muita coisa. Se tu não trabalhasse com isso, pra qual lado tu iria, talvez? Por incrível que pareça, uma das profissões que eu queria era ser engenheiro eletrônico. Uhum. Engenharia eletrônica. Só que aí as mudanças da vida e perda de um pai, né, que eu tive aos 13 anos, então foi mudando os sonhos Os de rumos, criança. né? Sim. Mas a ideia de engenharia eletrônica ela era muito viva assim na minha infância. Antes da gente passar para a parte final, eu acho que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. O que acontece? Hoje o Betinho, ele tem uma empresa chamada Centopeia, que eu sou fã, não é porque a gente trabalha juntos também. E parceiros. E parceiros também. Não, mas eu sou fã porque eu acho que como a empresa trabalha, é muito correto, é muito respeito ao profissional e tudo. Mas a Centopeia hoje, Gabriel, ela é muito conhecida na parte política. Então, fala um pouquinho pra gente, brother, como é que se deu esse lance da política, como é que a política é legal, o que é legal, o que é ruim, né? Assim, a campanha política é um produto que a gente agrega assim, os trabalhos da produtora de audiovisual, mas no sentido de produção de programas de rádio, né? Programas de TV, hoje muito internet, eu acho que já está até virando jogo, né? A gente já passou de 50% dedicado aí para a internet, de produção de conteúdo audiovisual. Mas, para mim, hoje o desafio da política é você conseguir entender essas mudanças, que é muito difícil aqui no Brasil. Não só para onde cada partido vai, quem apoia quem, mas como a gente entra nessa dança para poder fazer um trabalho político de aceitação desse produto, que é o candidato político, em relação ao público que ele tem na cidade. Então, hoje em dia, as pessoas, os políticos, eles acham que eles podem se tornarem candidatos faltando 3 meses para o pleito. Basta estar no Instagram. Isso não funciona. Eu acho que, a exemplo do que a gente viu com a campanha presidencial, que os filhos do Bolsonaro começaram a trabalhar em redes sociais 4, 5 anos antes, e deu no que deu, né, o resultado que deu, a gente vê o poder dessa comunicação, né, que as pessoas têm nas mãos agora, que é o celular. Então, qualquer pessoa que tem um celular na mão, ele é um potencial cliente desse candidato. Então, quando o candidato consegue trabalhar bem essa ferramenta, que é uma assessoria política, é um marketing político bem feito, com antecedência, identificando todos os pontos fracos, todos os pontos fortes, o que de fato esse candidato é para esse público e qual é o nicho, que é uma coisa que a internet ela acabou trabalhando muito bem, né, que são as personas e o tipo de nicho que esse candidato tem como eleitor, ele consegue trabalhar uma comunicação mais assertiva. Então, hoje, o desafio da Centopeia para quem é o cliente político é a gente conseguir identificar o perfil desse candidato e trabalhar onde que ele está no jogo. Aonde, quem é o eleitor dele. Atualmente a gente ainda faz muita pesquisa qualitativa, quantitativa, para poder identificar determinadas tendências, né, e o que é mais forte num candidato. Mas a internet ela também entrega muitos relatórios e muita coisa interessante que você pode utilizar até a campanha política, né? Então, eu acredito que é um produto interessante para quem trabalha com audiovisual, mas tem que ser feito da maneira correta, né? O vídeo, como ele é visto, ele entre aspas, ele é muito marginalizado, porque o candidato ele acha que o vídeo ele vai resolver só para momentos de crise, e não, o trabalho ele é a longo prazo. Então a campanha política ela entra exatamente aí, não só uma consultoria, um atendimento político mais individualizado, mas focado nesse cliente a longo prazo até o pleito, onde a gente vai trabalhar essa campanha política. E Brota, agora para finalizar esse lance de política, como é que é conduzir uma campanha política de produtora? Uma produtora, como é que uma produtora gerir uma campanha política? Porque assim, a gente que está de fora, né, a galera que está de fora, acha que é muito tranquila. Chegou, o candidato tá ali, mas geralmente tem como tu falar rapidinho o que é difícil, o que é legal, o que é desafio,
Assim, o desafio de gerir uma equipe dentro de uma campanha política eu acho que entra o trabalho empresarial, só que a pressão, a busca por resultados, o crescimento na urna, né, nas pesquisas Sim. que antecedem o pleito, isso tudo gera uma tensão, não só em quem está fazendo o audiovisual, mas o cliente, né, que é o candidato que ele está querendo ver os índices, né, de voto dele crescer. Então, você trabalhar um audiovisual com uma equipe bem alinhada, bem focada, sabendo o que está fazendo, atendendo todos os roteiros, trabalhando a comunicação em tempo real, respostas diárias, eu acho que é muito mais acelerado do que a publicidade normal. A gente tem que focar na comunicação e na comunicação de resposta, de gestão de crise diária muito rápida. Sim. Né? Então... Porque não tem 3, 4 dias, 5 dias, né? Não, no outro dia já aconteceu. Não é outro dia, é no mesmo dia. Sim. A política ela é muito rápida, o jogo político ele vira muito rápido. Então, quanto mais alinhada a equipe, uma comunicação que ela é trabalhada de início a fim, com um propósito, e se esse propósito não funcionar, você saber fazer a virada de jogo na hora correta, isso sim faz uma campanha vencedora. E é difícil porque assim, tem todos os processos, aí você tem que lidar com equipes de todos os lugares possíveis, que tem culturas diferentes, né? Tudo acaba em pizza. Sim, literalmente literalmente todos os estresses do dia, à noite a gente faz uma rodada de pizza ali, conversa todos por maiores e por menores. E haja pizza. E resolve já pro outro dia. Pizza, mas é isso. E aí, Gabriel? É isso então, né? Acho que finalizamos um papo muito massa, muito legal. Eu queria só que tu desse um recado final pra galera. Geralmente eu peço um recado final pro pessoal que tá começando, um conselho que tu poderia dar, algo que tu queira falar, entendeu? Algo que tu queira contribuir, que tu acha que vai ser importante. Pode falar pra aquela câmera ali. Pode abrir seu coração. Assim, pra quem tá querendo entrar no audiovisual, eu aconselho realmente você estudar bastante. Não é só pegar uma câmera, não é só pegar um celular e apertar um botão e gravar. Você tem que aprender muito conceito de cor, você tem que aprender muita teoria antes de pegar no equipamento. Quer ir pro audiovisual e ser um bom profissional? Estude. Assim como em toda área você precisa estudar. Pega o seu pacote de conhecimento e estude, agarre ele ali, e realmente vai desvendar o audiovisual, que é um trabalho muito gostoso. É isso então. Finalizamos aqui. Muito obrigado por você que está aqui até o final. Nos acompanhe nas redes sociais, criou o podcast, tem o Instagram. Alessio Sá. O meu é gabrielsa.art. O meu é Centopeia Filmes. É isso. Então, é isso. Se inscrevam no canal, faça o que tem que ser feito aí no Deezer, no Spotify, faça todas as coisas que as pessoas geralmente dizem para fazer, que eu não vou lembrar aqui agora. Mas é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.